Olá pessoal, nós estamos recebendo aqui hoje uma equipe muito bacana para a gente poder tratar de um tema, de uma nova série do Pode Crer, que é o podcast da Capelania. Você já conhece muito bem o nosso podcast. E hoje nós estamos iniciando uma série chamada de As Bem-aventuranças. Trata-se da mensagem que Jesus deixou no Sermão do Monte, iniciando ali em Mateus capítulo 5. Então, hoje, para tratar da primeira bem-aventurança, que é felizes os pobres de espírito, nós temos então essa equipe maravilhosa aqui da Capelania. Então, nós temos hoje aqui o Micael, a Fernandinha e o Bruno. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. E aí? É isso, né? Sim, vamos lá. Nós vamos tratar de um tema muito importante. Sim. Pobres de espírito. Primeira né? bem-aventurança, né, Ju? Primeira. Não é à toa, né? São 8, né? São 8 bem-aventuranças e vamos falar da primeira, que é pobres de espírito. A jornada vai ser longa. Sim, 8 episódios para você nos acompanhar e você entender melhor esse grande discurso que Jesus dirigiu ali aos seus discípulos, desejando, portanto, que essas 8 qualidades estejam ali presentes na vida dos seus discípulos, na vida daqueles que o amam. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta, que é definir. Afinal de contas, Jesus disse para os seus discípulos que felizes, né, é a tradução da palavra bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito. Parece um pouco estranho, né, Micael? Muito estranho. Pobre de espírito. A gente não gosta muito dessa palavra ser pobre. Eu acho que já é estranho a partir do momento de felizes. Porque parece que é muito contraditório quando você olha para a vida de cristã, alguém entender que um cristão ou um discípulo de Cristo é feliz. Porque sempre parte da perspectiva de que não vai para festa, não bebe, não curte os prazeres da carne. Então, como é que fulano pode ser feliz? E o Senhor vai abrir essas bem-aventuranças dizendo assim, felizes os pobres de espírito. Eu acho que uma coisa que a gente poderia deixar claro logo no nosso início aqui, Sim. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu não entendo que quando nós olhamos para as bem-aventuranças, um discípulo do Senhor pode olhar e dizer assim, eu tenho algumas e outras não. Eu entendo que as bem-aventuranças faz parte de uma característica do discípulo, é da natureza do discípulo. Ele é pobre de espírito, ele é manso, ele vai sofrer perseguição. Então, são as características Ele da tem que ter as 8. Ele tem que ter as 8. Ele não pode nem selecionar. Olha, esse negócio de ser pobre não é muito não na sou minha pobre. cara. Eu sou mais manso. Eu sou mais manso. É como o fruto do Espírito, né? Quando ali o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito, ele fala no singular, né? Então Singular. ele fala o fruto do O Espírito. fruto do Espírito. Que Exato. tem aquelas qualidades Exatamente. todas. Então uma coisa está vinculada à outra. Então a bem-aventurança eu creio que também está amarrado como o Micael falou mesmo. Isso é interessante, né, Fernandinha? Sim, é importante deixar claro também que às vezes é um exercício, né? Tipo, porque a gente não é perfeito e às vezes pode... Igual o fruto do espírito mesmo, né? Uhum. Poxa, às vezes falha ali em alguma área. Mas é esse exercício espiritual e aí entra na santificação. enfim. Então, as 8, para a gente só alinhar rapidinho aqui para o pessoal saber. Então, as 8 bem-aventuranças. Os pobres de espírito, Os mansos, né? os mansos, Humilde. os que choram, os perseguidos, os puros de coração, os pacificadores. Então, são 8. Então, a pessoa não pode olhar para essa lista e falar assim, bom, Só quero ser de tal jeito. eu quero ser Eu essa sou daqui. manso, mas não sou pobre. Isso daí. Ele não pode. Ele não Então, pode. vamos deixar claro aqui. Deixar claro que um discípulo do Senhor é da natureza dele ter as 8 bem-aventuranças, né? Certo, Mas ok. eu acho que a gente tem que definir, né? Porque tá meio estranho essa fala, tipo, tem que ser pobre, né? Então, tipo, como assim ser Então, pobre, né? eu tô aqui ansioso, eu quero que vocês definam para mim. Ser pobre de espírito é alguém que tem uma espiritualidade pobre? Como é que é isso? Ou até financeiramente, né? Espiritualmente ele é uma É, pessoa é. pobre que não ora, não fala com Deus, não sabe nada de Bíblia. Aí você olha para ele e fala assim, tá aí um sujeito que espiritualmente é pobre. É isso ou não? Eu me lembro de um personagem antigo, né, da TV, que tinha um bordão, eu tô horror a pobre. Né? Só que a natureza da pobreza a qual ele se referia era uma pobreza material, né? Então, o tipo de pobreza a qual o senhor nos chama não está vinculado a esse aspecto financeiro. É importante destacar isso logo no início, Gil, porque a nossa leitura da sociedade hoje ela é muito enviesada pela lente do marxismo.
O marxismo que influenciou a teologia da libertação, né, influenciou a teologia da missão integral dentro do arraial evangélico. Então, não poucas vezes as pessoas confundem a obra de Cristo, a missão de Cristo, como sendo algo intimamente vinculado àqueles que vivem em condição de pobreza material. Só que, claro, há uma definição na pobreza que o Senhor Jesus Cristo fala. É uma pobreza de espírito. Então, não tem nada a ver com a questão financeira, né? Não é uma leitura marxista da vida que o Senhor Jesus Cristo está propondo, né? Se eu não estiver enganado, acho que tem 2 palavras no grego para pobre, que a primeira é aquela situação de que eu não tenho muito, mas eu tenho como comer, eu tenho como sobreviver, não tenho para luxo. E tem a questão da escassez. E a palavra que é usada é exatamente escassez. Você é um reconhecimento da sua falência espiritual diante do Senhor. Você não tem nada mesmo de como você pode se apresentar. Não é aquele tipo de pobre que diz assim, eu tenho o mínimo possível para sobreviver, mas a palavra aqui é assim, total falência. É a ideia de uma falência espiritual, de que você não tem nada para se apresentar diante do Senhor. Então, o pobre aqui é aquele que reconhece realmente a sua escassez, a sua falência diante de Deus, né? Que não tem nada para oferecer ao Senhor. O oposto da autossuficiência, né? Porque hoje em dia a gente tem muito disso. Eu preciso fazer, eu preciso ser e tal. E a gente é medido muitas vezes pelo que a gente faz. Quanto mais produtivo a gente é, enfim, às vezes a gente leva isso pro lado espiritual também, Sim. né? E aí, só que não. É justamente o que você falou, né? O contrário. Então, reconhecer que a gente não é nada, não tem nada diante do Senhor. Porque uma pessoa que tem escassez de recursos, essa pessoa, ela depende dos outros. Não é? Ela depende de alguém para ela comer. Não estamos falando de alguém que está apenas na penúria, né? Que tem uma pobreza, mas que tem recurso. Ela consegue, como o Micael falou, ela consegue comprar uma roupa, ela consegue comprar um par de sapatos, ela consegue ter recursos para ela ir vivendo. Uma pessoa que tem escassez, que é miserável, ela depende, eu acho que essa palavra é chave para nós, né? Ela depende dos outros para se vestir, para comer, para poder sobreviver. Se ninguém cuidar dela, ela vai morrer. Então, a palavra que Jesus usa é essa palavra para revelar e expressar realmente toda a nossa falência de recursos. Então, nós dependemos realmente de Cristo. E entender que faz um contraponto também a ideia de uma baixa autoestima, né? As pessoas que têm uma visão dessa questão da baixa autoestima, elas sempre estão olhando para dentro de si, sempre de forma negativa. E a pobreza de espírito aqui não é olhar para dentro de si de forma negativa. É olhar para Deus e reconhecendo que você não é nada diante do Senhor. Então, enquanto a baixa autoestima faz você olhar para dentro de si excessivamente, né, de forma negativa, o pobre de espírito não, ele olha para cima e ele olha entendendo de que ele não tem nada nas suas mãos que possa oferecer a Deus. Então, é um contraponto aí. É importante deixar claro esse fato de ser espiritual, porque senão a gente pensa assim, nossa, então os ricos não pode ser rico, né? Isso. E tem muita gente que é pobre, tipo assim, materialmente, né? Mas que não é pobre de espírito, né? Que diante do Senhor não tem esse reconhecimento. Entendeu? Tá. Entendi. Essa bem-aventurança, reverendo Judásio, me faz lembrar muito do Salmo 131, né? Ao que parece ali é um contexto em que o rei Davi está sendo chamado pelos seus patrícios ali a assumir uma condição de liderança fora do momento, e aí ele começa a olhar e sondar o seu próprio coração, né? Ele fala que não é altivo o olhar dele, nem é soberbo, não andava à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para ele. E aí ele chega no versículo 2 e ele diz, olha, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Assim como uma criança desmamada está nos braços da sua mãe, assim a minha alma para com o Senhor. É a ideia de perceber completamente a minha dependência do Senhor. Eu não penso que eu consigo ser ou fazer alguma coisa sem o Senhor, né? É o oposto da altivez. E ao mesmo tempo eu entendo que eu sou saciado e que eu sou nutrido pelo próprio Senhor. Ele que é aquele que me dá valor, que no sentido que imputa em mim algum tipo de valor e que traz saciedade para minha alma, não as grandes coisas que o mundo oferece. É porque dependência de Deus na nossa sociedade
ela nos coloca como se fosse uma situação de fraqueza. Porque a nossa sociedade prega tanta autonomia, que você pode tudo sozinho, que você não precisa depender de ninguém, que você é capaz, que você consegue. E essa visão de ser dependente de Deus parece que coloca o homem numa situação de fraqueza, né? E não é visto com bons olhos diante da sociedade. A sociedade que prega autonomia, aí vem dizer assim, não, você é pobre de espírito, você depende do Senhor. A gente não gosta, no geral, né, de depender das pessoas. Tipo, quando a gente tá doente, assim, e precisa das pessoas mesmo, é ruim, né? Tipo, mas é bem isso. Interessante. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que chega aqui para nós, é o seguinte, no ambiente universitário, muitos estudantes enfrentam pressão por resultados, comparação e necessidade constante de aprovação. Como a pobreza de espírito ou a dependência de Deus pode ajudar o aluno a lidar com toda essa pressão e essas cobranças que ele tem, e como Micael já sinalizou aí, a gente não gosta muito da ideia de sermos dependentes. Mas como que o conceito de ser pobre de espírito, essa qualidade que Jesus requer de nós, ajuda os nossos alunos a lidar com toda essa pressão, com a ideia de que ele precisa realmente ter autonomia, ter sucesso, ser independente. Como é que esse conceito nos ajuda? É bom primeiro a gente entender um pouco esse contexto dessa pressão, para depois a gente entender exatamente como que essa mensagem do Senhor Jesus Cristo vem para poder tratar essa situação, né? De fato, o ambiente acadêmico, eu creio que poucos ambientes são tão competitivos como o ambiente acadêmico, no sentido de titulação, de publicação, né? As pessoas o tempo todo querem ter algum tipo de proeminência sobre a outra. Além disso, nós vivemos na era da rede social, em que tudo é postado. Então, parece que a coisa só vai aumentando. Então, assim, se o colega ele é melhor do que eu sou, no sentido de ter mais publicações do que eu, ele não só é melhor do que eu, porque semana passada ele estava em Paris, cara. E eu tô aqui lutando para conseguir empatar o jogo. Então, várias coisas vão dando essa condição de competição dentro do ambiente acadêmico. E aí a fé em Cristo, ela é fundamental, principalmente para que a gente possa entender que portas são abertas, que conseguimos chegar em algumas posições por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. É Ele nos conduzindo, é Ele nos dando isto, claro, em meio ao nosso labor, né? Nós trabalhamos e entendemos que é o Senhor que vai abrindo portas, bem como a nossa identidade não está vinculada à minha nota. Não é uma nota que vai definir a minha identidade, se eu sou uma pessoa boa ou ruim, competente ou incompetente. O que define a minha identidade é quem eu sou em Cristo Jesus. E a depender de quem eu sou em Cristo Jesus, isso vai fazer com que eu me dedique de uma forma especial na minha vida acadêmica. E reconhecer essa limitação ajuda a pedir ajuda. Exato. Né? Exato. Porque muitos alunos, né, sofrem, tem ansiedade, depressão e etc, até por causa dos estudos, por causa de toda essa pressão. E não pedem ajuda, porque, nossa, só eu tô passando por isso, porque o fulano tá não sei aonde, tá fazendo não sei o quê, e eu tô mal aqui por causa que eu não consigo fazer, e por aí vai, e não pedem ajuda. Só que quando a gente reconhece que a gente é falho, que a gente é limitado, que a gente é pecador, e a gente depende do Senhor, só nos resta, pedir ajuda. Tanto às outras pessoas mesmo, e a Deus principalmente, né? É o entendimento que tudo que temos vem do Senhor. Então, se nós entendemos que tudo que temos vem do Senhor, vem dele, isso vai nos ajudar a entender que o nosso valor não está no desempenho acadêmico. Isso vai combater a comparação, o orgulho, a inveja, sabendo que o nosso valor não está nessas coisas, né? O nosso valor está na posição que nós estamos diante do Senhor, de quem nós somos. Mas entendendo e deixar claro para os alunos que isso não dá uma liberdade para irresponsabilidade. Claro, não dá uma liberdade para irresponsabilidade ou viver de qualquer forma, não. Nós vamos fazer o nosso melhor. Eu tenho uma nota baixa, mas eu não vivo tal imoralidade que meu colega vive. Muito bom, muito bom. Muito bem. De que maneira alguém pode... Olha a pergunta, que joia essa pergunta aqui, olha. De que maneira alguém pode desenvolver um coração humilde
sem cair nessa acomodação que o Bruno acabou de mencionar aqui? Acho que está muito vinculada, no final das contas, a quem você atribui todo o mérito do que você consegue. Se você consegue lidar com uma conquista acadêmica ou de qualquer área, sem bater no peito e dizer, né, olhar no espelho e cantar com grande és tu, mas fechar os olhos e cantar com grande és tu, eu acho que nós conseguimos colocar o nosso coração no lugar certo. Reconhecer que tudo bem vem do Senhor. Que se conseguimos alguma coisa, apesar de nós, por causa da misericórdia dele. Né? Claro, há uma diligência nossa, como eu já falei previamente, mas há uma misericórdia do Senhor. Acho que é o melhor antídoto para a gente cuidar do nosso coração e isso não ser da boca para fora. Porque às vezes a pessoa diz, né? Você conseguiu tal coisa, aí a pessoa diz assim, não, mas tudo isso foi graça de Deus e tal, mas quando você vai ver no coração da pessoa, a forma como ela age, você vê que a raiz é a vaidade, né? Isso. A vanglória. Tá. Enfim, e aí? Eu entendo que a humildade bíblica, ela não nos chama a passividade, ela não nos chama a não trabalhar. Quando a gente olha para Paulo, Moisés, foram homens humildes, mas que trabalharam, que serviram, que não fizeram para autopromoção, mas fizeram para a glória do Senhor. Então, a humildade também nos chama ao serviço, ao trabalho, à diligência, ao esforço. Ao esforço. Então, ser pobre de espírito não é uma pessoa que fala assim, coitadinho de mim, eu não sei realmente fazer nada. Não adianta nem tentar, porque eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Não adianta, o professor deu esse trabalho aí, mas eu não consigo fazer. A humildade saudável, ela gera responsabilidade e não então, acomodação. Não é Exato, isso, não né? é isso. Tem que ficar claro, porque nós não estamos aqui incentivando, estimulando um tipo de acomodação, né? Não é nada disso, de forma né? alguma. De forma alguma. Então, o pobre de espírito, ele luta, ele se esforça. Ele serve ao próximo. Ele corre atrás de preencher aquilo que, de alguma maneira, nele não é bom. Então, ele corre atrás para poder compensar isso. O Senhor nos deu responsabilidades na mão. Seja estudo, trabalho, família. Então, tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, que faça com excelência. Não sabendo que o nosso valor não está naquilo, né? Mas para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. E eu estou dependendo de Deus o tempo todo, mesmo com todo esforço, dedicação, eu estou o tempo todo também dependendo de Deus, reconhecendo que eu sou carente realmente da graça dele. Ok. Muito bem, deixa eu ver aqui. Tem alguma prática espiritual que pode ajudar os nossos jovens a desenvolver de alguma maneira essa dependência de Deus no meio da rotina deles? Alguma prática espiritual? Alguns meios de graça, algumas disciplinas espirituais, como leitura na palavra, meditação na palavra. Né? Meditação não no sentido de você esvaziar a cabeça, coisa assim. Isso. Não é isso, né? Não é isso. Mas a meditação bíblica, que é você... Se esse tipo de meditação é você esvaziar a cabeça, a meditação descrita na Bíblia, né? Medita na sua lei dia e de noite, como fala o Salmo 1, a ideia é você encher a cabeça com aquela informação. Ou seja, sua mente é completamente tomada por aquela verdade. E você pensa na realidade de quem Deus é, em quem Cristo é, em quem você é diante de Deus. Lembrar tudo isso é fundamental. E, claro, a prática da oração, não só aquela oração que você vem com a lista de pedidos ao Senhor, mas principalmente a oração que vem reconhecendo quem é o Senhor e pedindo que Ele nos transforme à luz daquilo que Ele é. Acho que outra linha que a gente poderia pensar em um tempo tão corrido, que a gente fala sobre dependência do Senhor, mas eu acho que uma prática que está se perdendo ao longo do tempo é a observância do dia do Senhor. Observar o dia do Senhor como um dia de descanso e de adoração. A gente trabalha 6 dias e descansa 1. Para cultuar, para adorar. Então, para saber que naquele dia ali nós estamos totalmente dependentes do Senhor. Nós podemos deixar todos os afazeres. É uma prática que tem se perdido ao longo do tempo devido a tantas correrias, tantos afazeres, tantas demandas. E a gente tem esquecido de descansar nesse dia, de observar o dia do Senhor, o dia que foi chamado para adoração. Ou seja, os nossos jovens, os nossos alunos, seria muito bom se no domingo eles procurassem uma igreja
para conhecerem essa igreja, participarem dos encontros de jovens que essa igreja normalmente faz, né? Essas igrejas fazem. Ou seja, ir à igreja, né? Exato. Não é desperdiçar o domingo com apenas indo no estádio de futebol para assistir Corinthians e São Paulo. E São Paulo perdeu no último jogo. Para deixar bem claro. Deixa claro isso aí. Assim, não é só para isso, né? Mas escolher uma igreja, uma boa igreja, para adorar, para cultuar, para ouvir um sermão. Isso reabastece todo o ânimo, encorajamento, espiritualmente essa pessoa para depois enfrentar a semana, né? Enfrentar os dias de estudo, de trabalho. Então, o dia do Senhor nesse sentido. Sim. O domingo é um dia também para se buscar a Deus, ir na igreja, cultuar e se relacionar com outros discípulos de Cristo. Isso é muito importante, né? Tá. Mas eu queria, a gente está caminhando aqui, daqui a pouco a gente vai concluindo o nosso programa, mas eu queria que a gente pensasse um pouco também que quando Jesus ele fala de ser pobre de espírito, isso tem a ver com a questão da nossa salvação, da nossa redenção, tem a ver com a ideia do reino dos céus. Ou seja, eu preciso ser pobre de espírito para, de alguma maneira, receber a eternidade, receber o reino dos céus. Como que é isso? Uma pessoa chegar diante de Deus, dizendo para Deus, olha, eu quero o reino dos céus, eu quero a eternidade e eu tenho aqui o que oferecer. Como é que é isso para vocês? É a nossa pergunta aqui, que Jesus diz que dos pobres do espírito é o reino dos céus. Então, em que isso nos ajuda a entender melhor ser pobre de espírito com essa relação da eternidade? A gente, quando olha o Senhor Jesus Cristo, a gente percebe que ele é o único que tem méritos suficientes para chegar diante de Deus e dizer, Deus, faz isso porque eu tenho esse mérito. Né? Inclusive, nós somos salvos por causa do mérito de Cristo, dos méritos de Cristo. Né? Então, estar apto a entrar nesse reino dos céus é perceber que eu preciso do rei, dos méritos do rei, daquilo que o rei pode imputar a mim, colocar sobre mim, a justiça do rei. Como que eu vou entrar em um reino, trazendo a ideia de uma terra, de um lugar, se eu não tenho uma qualificação para tal? Eu não consigo nem nos Estados Unidos ser um visto. Como entrar num reino dos céus sem que a maior autoridade, que é o Senhor Jesus Cristo, me dê essa permissão? E essa permissão ele nos dá por meio dos méritos dele. Então, quando nós conseguimos perceber que a nossa dependência é dele e que a obra dele é suficiente para que eu possa entrar nesse reino, é que eu posso, então, ter essa expectativa. A minha expectativa de morar em novos céus, nova terra, de viver hoje já na realidade de ser um cidadão do reino, não está fundamentada naquilo que eu faço ou deixo de fazer, porque, de fato, não estou apto a entrar no reino de Deus. Mas porque o bom rei me chama, eu posso, então, participar desse reino. E a ideia de que o reino de Deus não é para os autossuficientes. O reino de Deus é para aqueles que descansam na graça do Senhor. Então, às vezes você pode estar frustrado, com medo, apavorado, cansado, porque está querendo carregar a vida espiritual sozinho nas costas. Mas não depende da nossa força, né? Não depende do nosso mérito, mas da obra de Cristo. Então, que a gente descanse na graça, que a gente descanse no Senhor, sabendo que não é pela nossa performance aqui, mas é por aquilo que Cristo conquistou na cruz. Então, que não sejamos autossuficientes, mas que possamos depender da graça do Senhor. Fernando, quer acrescentar? Depois dessa, consegue acrescentar algo a essas respostas? Não tem. Ela vai só descansar na graça. Mas é porque eu tô pensando aqui enquanto a gente conversa, porque as devocionais que eu tenho feito nos setores é justamente sobre descanso. E aí, alguns tipos de descanso, né? A gente tem o descanso físico, que eu falei justamente, nem acrescentei nada, porque o Caio falou bem redondinho antes.
Mas é isso, assim, eu instituí o trabalho, mas também o descanso. E aí não só, quando eu penso na questão do descanso, não só no dia do Senhor, né? Mas que a gente precisa de ter uns momentos de pausa, de respirar, porque é aquilo da produtividade, a gente quer fazer mais e sai do trabalho e vai estudar, e sai do estudo e vai pra não sei o que, não sei o que lá, e às vezes a pessoa vira à noite e vai indo, e no final de semana tá esgotado e nem consegue ir pra igreja, porque, né, e tal, e fica nesse... Não, às vezes... Calma aí, respira um pouquinho, né? E porque é isso, esse reconhecimento falando da questão da salvação, é graça, né? Não tem, nossa, vou fazer mais que o Senhor vai me amar mais, né? O famoso fica bonzinho para gostar de você, né? E isso é interessante, né? Que o que vocês colocaram aqui é interessante porque a nossa cultura hoje e a sociedade hoje de maneira geral é uma cultura que pensa em termos de méritos, não é? Pensa sempre em termos de pagar, de recompensar. Então, se a pergunta de Jesus for para alguém que quer fazer parte desse reino dos céus, e a pergunta de Jesus for qual é o motivo ou qual a razão ou razões que você pode apresentar para dizer que eu possa deixar você entrar? Por que eu devo deixar você entrar no meu reino? A pessoa pode dizer o seguinte, olha, eu devo entrar no seu reino e fazer parte do seu reino, porque afinal de contas, eu sou uma pessoa... E aí ela pode elencar uma série de qualidades dela. Eu sou uma pessoa obras, boa, eu sou uma pessoa que nunca prejudiquei, já começa mentindo, né? Nunca prejudiquei o próximo, eu sempre procurei ajudar os colegas, eu nunca colei na prova, eu nunca usei inteligência artificial para fazer o meu TCC. E aí ele começa a elencar aí uma série de habilidades. E até isso não qualifica ninguém entrar. E até quando a pessoa recebe bênçãos também, né? Às vezes a gente ouve assim, nossa, parabéns, você merecia tal coisa. Isso. Tem o esforço da pessoa, é aquilo que a gente falou, não é pra pessoa se acomodar e não fazer nada, trancar a faculdade e ficar de perna pra cima. Mas tem o esforço da pessoa, tem e deve ser feito. Mas é graça do Senhor. Até as coisas conquistadas aqui nessa terra, né? Porque se não fosse o Senhor, você não chegaria lá. Você ia estudar. E tudo isso é obrigação, né? A pessoa tem que fazer, ela tem que ter obras, ela tem que ter boas atitudes, um bom comportamento, ela tem que ser ética, ela tem que ser honesta, tudo isso. Mas nada disso dá a ela condições ou dá a ela o preço para ela entrar no reino. Isso. O preço para ela entrar no reino é tão somente aquilo que Jesus é a consciência de falência. Nós temos a consciência de que fazer aquilo que devemos fazer deve ser recompensado, né? Sim. Então, assim, se uma pessoa achou uma carteira e devolveu, a gente acha isso espetacular, né? Na verdade, ela só fez já ganhou o céu. Já ganhou o céu. Exatamente. Mas ela não fez nada mais do que a obrigação. Então, a gente, quando não faz mal ao outro, não rouba, não fez mais nada do que obrigação. O normal virou estranho. Isso não nos habilita a entrarmos no reino dos céus por causa disso. Eu tenho que reconhecer, sim, a minha falência. Exato. Eu tenho que reconhecer que eu sou um miserável espiritual e nada que eu possa oferecer como garantia, como algo que vai me habilitar a entrar no reino dos céus, vai me garantir isso. Perfeito. Apenas a graça de Deus. Isso. Eu me reconheço realmente como um miserável. Eu sou um pobre de espírito. Nada que eu possa fazer vai me habilitar a entrar no reino dos céus. Exato. Apenas a graça de Deus. É isso, né? Perfeito. Muito bem. Se preparem aí que vocês vão deixar a última mensagem aqui para os nossos alunos com relação ao tema ou qualquer outro
maneira como você quiser terminar e desafiar os nossos jovens aí. Eu quero agradecer, então, a sua presença, a sua participação no nosso Pode Crer de hoje e quero mais uma vez dizer que nós temos aqui, você já está vendo aqui na nossa telinha, aqui embaixo no rodapé, o nosso QR Code. Então, você pode usar a câmera do seu celular, tira uma foto desse QR Code e mande o programa, encaminhe o programa para vários outros amigos, colegas, familiares. Então, nos ajude aqui a divulgar o nosso Pode Crer, que é um programa novo. E a gente precisa aí da sua ajuda na divulgação, no compartilhar disso e também curta, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu joinha para que você possa receber depois as notificações. Toda semana nós colocamos o nosso programa no ar, então é importante que você participe, que você assista e compartilhe o nosso programa. O meu desejo é que Deus abençoe muito a sua vida. Deixa aí a última mensagem para os nossos alunos. A Fernanda quer falar primeiro. Deixa eu falar primeiro. Não, eu ia voltar ao começo do versículo, né? Bem-aventurados. Uhum. Então, felizes, abençoados, aqueles que são dessa forma. Então, você pode viver uma vida mais leve, uma vida mais feliz, né? Reconhecendo a sua dependência diante do Senhor. Muito bom. Aos que estão cansados e sobrecarregados, lembre que em Cristo vocês encontrarão alívio. Muito bom. Eu lembro do episódio em que um jovem rico perguntou para o Senhor Jesus Cristo como fazer para herdar o reino dos céus, né? Como poder chegar nesse local. E ele começou a expor a lei, falando o que ele deveria fazer. Ele disse assim, estou fazendo tudo. Ele disse, mas te falta uma coisa, né? Vende, dá tudo aos pobres. Uhum. Com aquilo o Senhor Jesus Cristo estava mostrando que vai ter sempre alguma coisa faltando em nós, que nós não seremos capazes de fazer para podermos entrar no reino de Deus. Uhum. E é por isso então que ele começa de maneira tão enfática, que nós precisamos ser pobres de espírito para podermos entrar nesse reino, né? Reconhecer que nós precisamos de Cristo. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer aqui muito a presença de vocês, viu? Agradecer a Fernandinha, Micael, Bruno, a contribuição de vocês para esclarecer esse tema que é tão importante na nossa vida cristã. Próximo programa, você já está convidado para participar dele e nós vamos tratar da questão bem-aventurados são os que choram. A gente não gosta de chorar, nem eu, e tenho certeza que você também não gosta de chorar. No entanto, Jesus disse que bem-aventurados, felizes são aqueles que choram. O que isso significa? Nós esperamos você no próximo programa. E se você precisar de outro esclarecimento sobre esse tema ou qualquer outro assunto, você sabe que você pode nos procurar lá no prédio 50 ou no prédio 11, aqui dentro do nosso campus, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A capelania está sempre à sua disposição para caminhar com você, para receber você e ajudar você. Deus abençoe e até o próximo episódio do Pode Crer.